Boa tarde a todos. O Hospital São José de Jaraguá do Sul é referência no setor de oncologia, recebendo em média 110 novos pacientes mês de diversas cidades do estado. Para conhecermos um pouco mais sobre esse serviço, nossa conversa hoje receba o Dr. Marcos Miller, coordenador do médico da oncologia. Boa tarde, doutor. Boa tarde. E a enfermeira Maiara, coordenadora do serviço. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu sou Tatiana e começamos agora um novo webinar HSJ. Maiara, você pode nos falar sobre esse serviço tão importante que o Hospital São José de Jaraguá do Sul oferece? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando da nossa casa, trazendo o setor de oncologia, trazendo então um pouquinho sobre a nossa área de abrangência, atuação, trazendo alguns números, Então, o setor de oncologia do Hospital São José, ele fica com uma área de 1.000 metros quadrados aproximadamente. Ali ocorrem as consultas, o tratamento de radioterapia e de quimioterapia. Hoje a nossa equipe clínica ela conta com 5 médicos oncologistas clínicos, 2 médicos oncohematologistas e 15 médicos cirurgiões especialistas na área de pele, ginecologia, mama, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, cirurgia neurológica, ortopédica e urológica, Contempla todo o tratamento do paciente. Ainda nós contamos com 45 colaboradores, dentre estes assistentes administrativos, o pessoal da governança e da equipe multidisciplinar. Essa equipe, então, ela é formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, ainda técnicos de radioterapia e físicos médicos. Perfeito. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa área de abrangência? Quais as cidades que atende? Então, o setor da oncologia clínica, o setor de quimioterapia, ele atende os pacientes da nossa 24ª Regional de Saúde, que seriam o município de Jaraguá do Sul e os municípios ao redor. Seria Massaranduba, Guaramirim, Xereder e Corupá. Já o setor de radioterapia, ele atende tanto a 24ª Regional quanto a 25ª e a 26ª Regional de Saúde, ou seja, o Planalto Norte até Porto União, e ainda os pacientes de convênio. E números de atendimento? O que você pode informar para a gente? Em 2020, nós tivemos mais de 17 mil atendimentos de consultas médicas, mais de 2.600 consultas da equipe multidisciplinar. Em relação a tratamento, nós tivemos mais de 7.750 tratamentos de quimioterapia. Esse número engloba tanto infusões endovenosas, medicação administrada diretamente na veia, intramuscular, subcutânea e também entrega de via oral. Tivemos 690 pacientes que fizeram o tratamento de radioterapia e 660 cirurgias oncológicas. Maiara, e assim, o paciente foi diagnosticado com câncer. Como é que ele chega aqui ao Hospital São José de Jaraguá do Sul? São duas formas. O paciente com diagnóstico de câncer na rede, ele entra diretamente para o ambulatório de oncologia, e aquele paciente que está com uma suspeita oncológica, que por algum motivo não foi diagnosticado na rede, então ele entra no nosso ambulatório de suspeita oncológica. Esse ambulatório ele não fica dentro do ambulatório da oncologia, ele fica no ambulatório médico de especialidades, que fica em cima da Clínica São José. Lá é praticamente todos os médicos que atendem no setor de oncologia atendem lá também, e o objetivo deles lá é então fazer o diagnóstico do paciente oncológico, se ter um diagnóstico positivo de câncer, então ele é encaminhado para o ambulatório de oncologia para a gente iniciar o tratamento. Seria o contato inicial? Sim. E como é que funciona, algo que muita gente tem dúvida, como é que funciona o agendamento dessas consultas? O paciente ele não vem diretamente no ambulatório para agendar a sua primeira consulta oncológica. O Hospital São José ele disponibiliza vagas no sistema de informação das secretarias de saúde, e as secretarias de saúde, juntamente com a Secretaria de Jaraguá do Sul, a Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul, é que fazem a regulação desse paciente e o agendamento desse paciente na oncologia. Então, são as secretarias que passam o horário e a data dessa primeira consulta, Esse sistema de regulação é um sistema que permite nós termos uma fila transparente e uma organização. Lembrando que na oncologia praticamente nós não temos uma fila de espera para a primeira consulta. Por vezes, do contrário, a gente disponibiliza um número X de vagas e algumas consultas, acabam não tendo agendamentos. E após o paciente entrar no setor de oncologia, como é que funciona o tratamento?
Então, normalmente, a grande maioria dos pacientes, eles entram no ambulatório de oncologia através dos oncologistas clínicos, né? Tem os casos de tumores de pele e de colo de útero, que entram diretamente com o cirurgião, e tem o caso também dos pacientes que vêm da 25ª e 26ª Regional de Saúde para fazer o tratamento de radioterapia, que daí entram diretamente com o radioterapeuta. Da nossa regional, a maioria dos pacientes entram com o oncologista clínico. O oncologista, enfim, o Dr. Marcos vai falar depois, faz os seus exames, por vezes encaminha para o radioterapeuta, para o cirurgião, conforme necessidade, mas esse agendamento, então, agora ele é interno. O paciente só vai para a rede para fazer os exames. Ok, perfeito, Maiara. Dr. Marcos, ainda são muitas dúvidas sobre essa doença. Sem dúvida. Você pode nos falar um pouquinho quais são os principais tipos de câncer mais comuns? Sim, podemos comentar. Só para dar uma ideia de história, a oncologia é uma especialidade que está em Jaraguá do Sul já desde 97, né? Temos que buscar essa história. Quem iniciou esse serviço em Jaraguá foi o Dr. Luiz Carlos, né? Aqui no hospital mesmo, começou de forma bastante tímida. Em seguida, ele montou o serviço que atendia o SUS na própria clínica privada, então ele tinha um convênio com o SUS, né? Isso perdurou até 2008, quando o serviço voltou ao hospital na estrutura que a gente tem hoje, né? Então é importante a gente ter essa visão histórica, né? Também em relação a, se me perguntasse de tumores mais prevalentes, né? No estado de Santa Catarina, nós tivemos, de acordo com dados do INCA, em 2020, em torno de 12 mil casos novos, tanto de tumores em homens quanto em mulheres, né? 12 mil homens, 12 mil mulheres que tiveram um diagnóstico naquele ano de algum tumor, né? No caso das mulheres, o mais prevalente, em torno de 3.700 casos de tumor de mama, em seguida com em torno de 1.000 casos tumor de cólon, né? E logo abaixo, com quase 1.000 casos também tumor de colo uterino, né? Homens também estão 12 mil casos no total, mais prevalente tumor de próstata, em torno de 1.200 casos, tumor de cólon e reto, perto de 1.000 casos também, e tumor de pulmão também, aproximadamente 1.000 casos novos. No ano de 2020 era a previsão do INCA, né? Então, e a nossa realidade é mais ou menos parecida com a realidade do Estado, né? Não muda muita coisa. Não muda muita coisa. Interessante. E quais os tratamentos existentes para o câncer e como é realizada a escolha do tratamento? Isso é uma pergunta, acho que bastante importante, né? Hoje não se pode pensar em tratar um paciente com algum tipo de câncer sem pensar num tratamento multidisciplinar, né? Não existe mais vez para só o oncologista, ou só o radioterapeuta, ou só o cirurgião pensar nesse tratamento, né? Por isso é importante a gente ter essa equipe, né, que tu citasse antes, de oncologistas, oncohematologistas, os radioterapeutas e também os cirurgiões, né? Então, cada paciente que chega, normalmente, como a Maiara falou, entra via oncologia clínica, mas esse paciente o caso desse paciente vai ser discutido em equipe, né? Então, num primeiro momento são feitos os exames necessários, porque a gente chama de estadiamento, né, para ver o nível de acometimento do paciente e, com base nisso, encaminhar radioterapia, cirurgia, quimioterapia, a depender de cada caso, né? Normalmente o tratamento envolve mais do que uma modalidade, né? Então, vamos dar um exemplo, um paciente com tumor de mama, né? Na grande maioria das vezes ela vai passar pelo oncologista, fazer o estadiamento e ser encaminhado para o cirurgião, para o mastologista, né? Faz a cirurgia, a gente recebe o material cirúrgico, o anátomo patológico, e vai definir se vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, mas esse tratamento, na grande maioria dos casos, independente do tumor, ele é multidisciplinar. Por isso a importância de a gente estar integrado, né? A gente tem por estar no mesmo espaço, tem uma facilidade de conversar com o pessoal da radioterapia, com o cirurgião, e eles também conversarem conosco da oncologia clínica para oferecer o melhor ao paciente, né? Com certeza. Após o tratamento, como acontece o acompanhamento desse paciente e por quanto tempo dura esse acompanhamento? Esse acompanhamento é muito variável caso a caso, né? Dependendo do tipo de tumor, da agressividade ou não desse tumor, mas normalmente no primeiro, segundo ano a gente faz um acompanhamento mais de perto, né? Com exames de rotina, com avaliação de rotina. Se é um paciente que passou por cirurgia, o cirurgião que fez a cirurgia também vai acompanhá-lo por um tempo, né? Os pacientes da rádio têm uma característica um pouquinho diferente, que eles vão ter um acompanhamento semanal durante a radioterapia, que é bastante importante. Acabado o tratamento de rádio, normalmente o radioterapeuta libera o paciente para
continuar o seu acompanhamento com o oncologista clínico, né? E na dependência, na necessidade de algum retorno com a radioterapia, esse contato é feito pelo médico oncologista e vai ser prontamente atendido, né? Uma coisa que é importante falar, acho que não foi citado, são os serviços de suporte que a gente também oferece, né? Então, serviços importantes de nutrição, psicologia, fono, né? E também a fisioterapia, né? Que são serviços que permitem ao paciente ter um suporte durante todo esse tratamento, né? A gente tem desde pacientes com tumores iniciais, que o tratamento é mais tranquilo, né? Até pacientes com tumores mais avançados que necessitam de um suporte melhor, né? Outra facilidade que a gente tem por estar dentro do hospital, no paciente que necessita de uma internação, a gente tem esse caminho direto para a internação do hospital, né? Então, se o fato do serviço estar dentro de uma estrutura hospitalar de excelência, como é o Hospital São José, facilita, inclusive, esse suporte que a gente tem que dar para um paciente que tenha necessidade de internação. Com certeza, é um serviço que nos orgulha muito, né? Vem de não só a nossa cidade, mas de, né, várias cidades do estado inteiro, né? Muito obrigada. Vocês teriam mais alguma coisa para colocar a respeito do serviço? Eu queria só colocar em relação ao que a gente tem hoje. Eu estou aqui em Jaraguá há 22 anos, então quando eu vim fui convidado pelo Dr. Luiz, que tinha começado esse embrião da oncologia em Jaraguá, então acho que é um trabalho que ele começou lá atrás e que deu um fruto muito bom, né? A gente hoje consegue ter uma equipe multidisciplinar, oferecer o melhor para o paciente, né? Acho que tem que fazer uma referência também especial ao Dr. Ricardo Poli, que é o radioterapeuta que nos atende aqui hoje com a sua equipe, que desde a época que a gente não tinha radioterapia em Jaraguá, né, isso era um transtorno para o paciente, mas ele nos atendia da melhor maneira possível na cidade de Joinville. Então, acho que ele também tem que ser citado, né? Uhum. E citar também o conselho, a direção, né? As pessoas que estão à frente do hospital, que podem oferecer a nós, médicos, essa estrutura e ao principal interessado na história toda, que é o paciente, também oferecer sempre o melhor, e sempre procurando melhorar esse atendimento. Acho que isso é importante que seja dito. Com certeza. Muito obrigada pelo serviço de excelência que vocês prestam. Obrigado. Um abraço a todos.